Fala, meu povo, tranquilo? Eu de novo com essa mesma entrada de sempre, né? Fala, meu povo, fala, galera, fala, blá, blá, blá. Daqui a pouco você enche o saco, mas faz parte, é uma forma de te convencer que eu sou chato mesmo. Responsabilidade do servidor. Esse assunto, em primeiro lugar, não pode ser confundido com a responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado é aquela história que o Estado é responsável por tudo que é produzido pelos seus servidores, tal, fora aquelas exceções da concessão, blá, 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 blá. Qualquer coisa, lá no meu canal do YouTube, né, você encontra lá o professor Dalmo Azevedo, tem um vídeo só sobre responsabilidade civil do Estado e você pode entender melhor como funciona. Aqui falaremos sobre responsabilidade do servidor. O servidor público, ele obviamente produz atos no seu dia a dia. Você produz, imagina se o servidor não vai, né? Esses atos que você produz, eles podem acabar gerando infrações específicas. E quando você fala em infrações específicas, eu digo para você infrações a leis e infrações a normas. Vamos lá. Imagine que você é servidor e, sei lá, você está dirigindo o carro da instituição pública. Sabe que homem é um bicho meio trouxa, né? Mulheres, vocês entendem o que eu estou falando, né? Você começa, o cara está dirigindo, tal, todo pimpão, bracinho para fora, se achando bonzão, gostosão, carro lá do lado assim, né? Aquela plotagem com o nome da instituição de trabalho, se achando bom. Aí passa uma menina bonita, né? Digamos assim, porque homem tem um radar, né, parceiro? Homem tem um imã. Aí o cara tá lá dirigindo todo pimpão, olha, opa, e vai embora no poste. Essa porrada no poste pode gerar algumas situações. Por exemplo, vai te dar uma responsabilidade civil pelo que você fez? Talvez aqui nesse ponto, inicialmente, a gente tenha só mesmo em relação à ao ressarcimento ao erário do prejuízo que você causou. Então, pode ser ressarcimento ao erário pelo prejuízo causado junto ao carro. Pode ser que você sofra uma multa pela sua direção retardada. Mas isso é uma ação propriamente civil. Mas administrativamente falando, isso pode me gerar penalidades. E essas penalidades aqui, que podem ser geradas, elas são aplicadas meramente dentro da instituição administrativa. Agora, imagina que além de você bater no poste, esse poste veio a cair sobre 3 pessoas, levando uma a óbito e 2 levando a hospital. Beleza, né? Então você vai responder por um crime. Seja lá doloso, culposo, isso por enquanto não me importa. Eu estou querendo te mostrar que a ação de um servidor público ela não vai gerar somente algo na esfera administrativa. Eu sou servidor, então tudo que eu fizer vai gerar para mim, no máximo, um processo dentro da administração. Porque você tem que entender que existem 2 sistemas processuais brasileiros. O sistema judicial, que absorve civil, trabalhista, criminal, previdenciário e tudo que você conhece, e o sistema extrajudicial ou administrativo, que aí eu não tenho juiz, não tenho advogado, eu tenho a própria administração em ato de julgamento. Nós vamos ver isso no vídeo de processo administrativo disciplinar. Ali eu vou te mostrar exatamente como isso funciona, tá? Mas a ideia é a seguinte, a minha ação pode me conduzir a várias ações processuais em esferas distintas. Não é só na administrativa, mas o que eu produzo também pode me gerar uma ação penal, uma ação civil, tá? Que podem ser aplicadas penalidades cumulativas. Eu posso, depois disso, ser demitido, ressarcir o erário e, ao mesmo tempo, ser preso por um crime que eu cometi. Então, são várias situações que se absorvem. Quando você estuda a lei de improbidade administrativa, por exemplo, você vê a conduta do servidor na administração pública gerando uma ação civil e que traz uma porrada de coisa, perda da função pública, suspensão de direito político, proibição para contratar, multa, né? Pô, é muita coisa, indisponibilização dos seus bens. Artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, caso você queira dar uma olhadinha. E não afasta, e ainda fala, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, amigo, entenda. Você, como é servidor público, tudo que você produz, óbvio que também é produzido como servidor comum, um particular, para ficar mais bonito, como um não servidor. Então, tudo que você faz pode te gerar ação nas 3 esferas. A lei diz que as esferas vão caminhar independentes uma das outras, tá? Pode ser que você seja absolvido no civil e penalizado no administrativo, pode ser que você seja absolvido no civil, no administrativo e penalizado no penal. Isso é independente, mas são cumulativas. Pode ser que você seja absolvido no penal, mas penalizado no civil e administrativo. Tá? Então, são esferas que têm ações próprias, têm procedimento próprio, têm sistema processual próprio, porém, podem ter resultados cumulados. Né? Você pode levar uma porrada de cada lado.
assim como eles também não vão interferir uma na outra. O legal é que não há interferência, salvo, estava demorando, né? Uma não vai interferir na outra, você é absolvido e uma não vai dizer que você vai na outra, salvo ação penal. Presta bem atenção, isso aqui é direito penal purinho, tá, meu povo? Vamos entrar numa seara não muito nossa, mas a gente não tem necessidade muito de saber, mas que é importante. O direito penal estabelece que você pode ser absolvido por 3 situações. A primeira, negativa de autoria. O que significa isso aqui? Você não é o autor daquele fato. O fato aconteceu, mas não foi você o responsável. Na verdade, você estava dirigindo, sei lá, a mulher que te chamou. Ô, gostoso! Porra, bom, se for gostoso eu não vou olhar, né? É melhor mudar. Ô, Dalmo! Pronto, fica mais fácil. Aí eu olhei, pá, porrada. Pô, eu não fui o autor real da causa, sabe? Assim, eu não teve uma condição real. Pô, que exemplo babaca, né? Tá bom, eu vou dar outro exemplo. Você estava no carro, mas você não estava dirigindo. Quem estava dirigindo é que fez a merda. Então você não tem responsabilidade. Melhorou, né? Cada exemplo escroto. Negativa de autoria. Segunda coisa, inexistência do fato. Você até cometeu uma conduta como servidor, mas essa conduta não é tipificada como um crime ou como uma ação possível, penal, civil, administrativa. Então o fato não existe. Você fez alguma coisa? Fez, mas aquilo não é criminoso, aquilo não é ilegal, aquilo não é ilícito. Então, não existe o fato. Terceira situação, inconsistência ou falta de provas. As provas apresentadas não foram capazes de comprovar a sua culpabilidade perante aquilo. O fato existiu, você provavelmente é o autor, mas eu não tenho como confirmar pelas provas que foram apresentadas. Então, essas são 3 formas de você se livrar de uma ação penal. Olha o que a lei fala. Caso você seja absolvido por negativa de autoria ou inexistência de fato, inexistência do fato, você será absolvido diretamente, automaticamente, nas outras esferas. Olha que legal. Apesar de uma ação não interferir na outra, se a ação penal, que é que possui investigação, levantamento de provas mais pesadas, chega e diz que você não é o autor, as outras esferas vão... Opa, então beleza, se a penal falou que não é, eu vou acreditar na penal. Então, automaticamente, você é absolvido nas outras 2 esferas. Porque, repito, a que mais levanta a prova e mais levanta a informação é a penal. Se a penal falou que não houve nada de errado, quem será a administração, a administrativa, a administração pública ou a civil para reclamar? Beleza? Então, se falou que você não é autor, ou se a penal falou que não existe nada errado ali, é óbvio que automaticamente você será absolvido nas outras. Então as outras ações não vão mais prosperar, não vão ter como continuar. Agora, pelo amor de Deus, falta de provas não afeta, não influencia em nada as outras ações. Até porque as provas apresentadas na capital penal são provas diferentes da apresentada em âmbito civil e administrativo. Então, lógico, né? Se você comete uma ação e não consigo provar no penal, pode ser que eu consiga provar administrativa e civilmente. Porque são ações diferenciadas, são pontos diversos, são provas diversas, tá tranquilo? Então, entenda que no máximo, nesses 2 casos é que uma coisa vai influenciar na outra. Essas são as 2 exceções. Fora isso, nada influencia em ninguém, tudo é cumulativo, mas tudo caminha separado. Tamo junto? Só para fechar, quando eu falo em multa ou ressarcimento ao erário, você tem 2 formas de pagar isso. A primeira, pode ser que você seja mantido no serviço. A ação simplesmente mande você devolver o prejuízo, né, ressarcir o dano, se ocorrer, claro, né, mas não te determine a perda da função pública. Então, nesse caso, você vai poder fazer carnê da Casas Bahia. O que significa isso? Você poderá pagar em parcelas aquele valor. Só que essas parcelas nunca poderão ser inferior a 10% da sua remuneração. Então, se eu estou devendo 50 mil, eu vou parcelar esses 50 mil que eu vou ter que devolver. Mas aí, se eu recebo 5 mil, eu não posso não pagar parcelas menos do que R$500, porque eu não posso pagar menos de 10% do meu valor remuneratório real. Tranquilo? Ao passo que, se eu for demitido e levar essa trozoba nas costas, eu não vou parcelar nada. Eu tenho que pagar tudo de uma única vez, de uma vez só. E eu tenho 60 dias após o ato de demissão para pagar essa dívida.
Então eu tenho 60 dias para pagar tudo. E detalhe, caso não pague, você será inscrito na dívida ativa. E quem entende disso sabe que ser inscrito na dívida ativa significa acabar com a sua vida quase que toda, né? As suas condições de crédito e outras concessões são miseráveis na sua vida. Tá tranquilo? Então, assim, isso é responsabilidade do servidor. É você entender as esferas que eu posso responder, como que elas funcionam, a independência, mas a possibilidade de acumulação de resultados, de sentenças ou de decisões, a possibilidade da influência no resultado penal nas outras esferas e caso a civil te dê uma carcada, como que você vai responder por isso. Tranquilo? Então, fechamos responsabilidade civil, vamos partir para a penalidade. Até o próximo vídeo.